Questão 17. Paulo tem tintas de 4 cores diferentes. De quantas maneiras ele pode pintar as regiões da bandeira da figura, cada uma com uma única cor, de modo que cada cor apareça pelo menos uma vez e que regiões adjacentes sejam pintadas com cores diferentes? Bom, o jeito de atacar esse problema que eu vejo é tentar dar, ao invés de colocar a cor, colocar números ou letras para as cores. Eu prefiro número aqui nesse caso. Então vamos dar uma cor aqui, ó. Por exemplo, vamos colocar cor 1 aqui. Sempre colocar cor 1. Porque isso deixa genérico, entendeu? Não importa se é verde, azul, amarelo, você pode escolher qualquer cor e isso deixa toda a relação não em função da cor, entendeu? Então vamos colocar a cor 1 aqui. Pergunta. A gente pode colocar alguma outra cor aqui, uma cor 2, por exemplo. A partir do momento que a gente tem cores escolhidas para cá, a gente não pode escolher a mesma cor aqui. Calma aí. Esse jeito não é o jeito certo de olhar para o problema, porque isso não vai limitando os casos. Então vamos pensar assim. Vamos escolher uma cor para esse cara aqui. A gente tem 4 cores que a gente pode escolher. Depois que a gente escolher a cor desse cara aqui, a gente tem três outras cores que a gente pode escolher para esse. A gente não pode repetir. E aí, quantas cores sobram para esse cara? Pô, tinham 4 cores e 2 foram usadas aqui que não pode ser repetida. Sobram 2 cores para esse cara, certo? Aí a gente tem o seguinte. Vamos escolher a mesma coisa aqui embaixo. 4 cores aqui, 3 cores aqui. Sobram 2 cores para esse cara. Só que isso não garante que essas cores não se batem. Vamos tentar então começar do meio. Ó, aqui a gente tem 4 cores. Eu estou começando daqui porque parece que o problema é mais relacionado a lugares que estão mais juntos, né? Conectados. Então aqui se eu tenho 4 opções de cores. Vamos escolher uma cor. Quantas cores eu posso escolher para as coisas que estão à volta dele? A gente tem 3 cores para escolher aqui, 2 para escolher aqui e apenas uma para escolher aqui. Por quê? Porque uma vez que esse cara está em contato com outros 3 lugares, isso significa o quê? Que ele é o limitante, né? Então, por exemplo, quando você escolher a cor desse cara aqui, os negócios que estão à volta praticamente são determinados. Tá. Esse cara aqui, ele vai poder estar em contato com qualquer cor que não seja essa. Então a gente colocou uma cor aqui, vamos supor que é amarelo, e aqui é azul, por exemplo. Entendeu? Esses caras aqui de baixo podem ser qualquer coisa. Eles podem. Esse cara aqui. Calma aí, deixa eu só entender. De quantas maneiras ele pode pintar regiões da bandeira, cada uma com uma única cor, de modo que cada cor apareça pelo menos uma vez, e que regiões adjacentes sejam pintadas com cores diferentes. Não, a gente não precisa. Eu estava tentando entender o problema de um jeito que não é certo. Eu acho que a gente pode sim utilizar qualquer cor aqui, qualquer uma das 3 cores que não sejam. A gente pode usar inclusive esse azul aqui, por exemplo. Então deixa eu repensar tudo. A gente tem 4 cores para escolher aqui. Aí a gente vai ter 3 cores para escolher aqui e 2 aqui. Porque esse cara está em contato com esses dois e esse está em contato com esses dois. Aqui a gente tem novamente 3 cores para escolher. Porque pode ser qualquer cor que não seja essa. E aqui a gente vai ter quantas cores para escolher para esse cara aqui, por exemplo? Primeiro, 3. Pode ser qualquer cor que não seja essa aqui. E quantas cores para esse cara aqui? 2, porque ele está em contato com esses 2 caras, que já tem cor definida. Então é isso, a gente tem que multiplicar esses números.
3 vezes 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 3. 6. 6, então dá 36. Aqui é 12. 12 vezes 36 é 370. 60 mais 72. 6, 3, 432. Ué, não tem essa resposta. Então deve ter alguma coisa de errado no que eu pensei ou na conta que eu fiz. Vamos voltar para o exercício. São quantas cores? 4 cores. Vamos voltar. Se ele escolher uma cor aqui para o canto, ele tem 4 opções. Ele pode pintar com 3 cores aqui. E aqui ele vai ter 2 cores para pintar. Vamos supor que aqui está vermelho. Vamos supor que aqui está vermelho. Ele pode escolher qualquer uma das outras 3 cores que ele tiver. Aí aqui, por exemplo, está amarelo novamente, está amarelo. Ele pode escolher qualquer uma das 3 outras cores que não seja amarelo, inclusive o vermelho. E aqui 2. Agora eu entendi o problema. Nesse caso que a gente está considerando aqui, ele consegue preencher com 3 cores o desenho. Ó, eu vou dar número para as cores. 1, 2, 3, 4, tá? Então vamos lá. Se ele colocar a cor 1 aqui, colocar a cor 2 aqui, ele não pode usar a cor 1 e a 2, ele vai usar a cor 3. Aqui embaixo, vamos supor que ele repete a 1. Só para simplificar o argumento, sempre repetir a cor menor possível. Aqui ele pode pintar com a 2 e aí aqui ele pode pintar com a 3. Tá vendo que ele não usou 4 cores? Certo? Então ele consegue, desse modo ele consegue pintar toda a bandeira com apenas 3 cores. A gente não força que ele use 4 cores aqui. Então a gente tem menos formas de pintar com 4 cores, né? Tem que ser um caso específico disso aqui, né? Então a gente vai pegar aquele número trozobento, que era 3 vezes 2 vezes 4 vezes 3 vezes 3 vezes 2, não era? Era isso? E a gente vai ter que tirar alguma coisa. Acho que é isso. Porque a gente precisa que todas as cores apareçam pelo menos uma vez. Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos pintar essa parte de cima com cores. Tá vendo? A gente selecionou um grupo de 3 cores quaisquer e pintou aqui em cima. Quantas formas a gente tem de escolher 3 cores quaisquer num grupo de 4 cores? 4 vezes 3 vezes 2. Então, a gente pintou essa parte de cima, certo? Aqui embaixo, a gente é obrigado a usar uma cor diferente, que a gente não usou ainda, certo? Então, vamos usar essa cor. Vamos dizer que a gente vai usar. Quantos lugares a gente tem para usar essa cor? 3. A gente pode colocar essa nova cor em qualquer um dos 3 lugares. Vamos colocar ela em cada um e ver se dá alguma diferença? Vamos colocar essa nova cor aqui. Vou analisar esse caso. Se eu colocar a nova cor aqui, eu posso utilizar qualquer uma das cores que sobraram aqui, qualquer uma das 3 cores aqui. Mas aqui não. Espera um pouco. Vamos voltar e separar esses casos. Então, vamos colorir aqui com quaisquer 3 cores, né? Das 4. Esse é o número de formas de colorir essas cores. Aí vamos colocar essa cor, a quarta cor que não foi usada ainda, aqui. Então, aqui a gente vai analisar os casos. O primeiro caso, a gente colocou essa cor aí. Quantas cores a gente pode utilizar para pintar esses caras aqui? Aqui a gente tem 3 cores que a gente pode usar, que é qualquer uma das 3 de cima. E aqui a gente vai ter 2. Beleza.
Qual seria o outro caso? O outro caso é se a gente não usar o verde, né? Eu coloquei essa cor nova ali. Para não usar a cor nova, a gente vai ter que usar uma das cores. A gente vai ter que usar uma das cores que não está nessa parte. Então a gente vai ter duas opções de cores para cá. Vamos supor que a gente escolheu uma dessas cores, amarelo, por exemplo. Quantas formas a gente vai ter de pintar as outras aqui? Ué, a gente tem três formas de pintar. Uma. Não, a gente tem que garantir que a cor verde está aparecendo, né? Que eu coloquei o verde como a cor nova. Então vamos colocar aqui como verde. Então a gente tem que colocar o verde, certo? Então a gente tem duas posições para colocar a cor verde. E no que sobrar, quantas cores a gente pode pôr? Duas, né? Porque a gente não pode usar essa e essa, vezes duas, certo? Então eu acho que isso contempla todos os casos, que é mais ou menos assim, ó. Primeira coisa, a gente vai pintar metade da bandeira. A gente tem quatro cores para escolher aqui, três aqui e aí sobram duas para cá. Você pode pintar primeiro esse, tanto faz. Essa metade da bandeira vai ser pintada nessa quantidade de possibilidades. Aí a gente tem dois casos, eu separei em dois casos. Pintar com a quarta cor aqui. E aí, se pintar com a quarta cor aqui, tem 3 vezes 2 formas de pintar o que restou aqui embaixo. Ou não pintar com a quarta cor. Para não pintar com a quarta cor, a gente não pode usar a cor que está aqui e nem a cor nova. Então a gente tem duas cores para pintar aqui nesse caso. Aí a gente tem duas posições para colocar a cor que a gente não usou. Então vamos colocar ela aqui, por exemplo, tanto faz. E aí quantas formas tem de pintar a casa que sobrou? A gente vai ter duas, porque a gente não pode usar essa cor e não pode usar a nova. Então vai ter duas formas. Então é isso. Então a gente tem esse número vezes esse, mais esse número vezes esse. Então vai ser 4 vezes 3 vezes 2, que multiplica 3 vezes 2, que é um caso, mais 2 vezes 2 vezes 2, que é o outro caso. 4 vezes 3 vezes 2 é 24. 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 6 mais 8 é 14. 14 vezes 24, 16 sobe 1, 4, 8, 9. 9, 24, 6, 9 mais 4. 9 mais 4, 13, sobe 1, 336. Resposta letra A. Eu gosto de deixar meus exercícios dessa forma, para vocês verem que não é linear a resolução, tá? Eu não pego o gabarito e olho aqui e venho dar uma resolução para vocês. Eu acho interessante é, vocês entenderem justamente como pensar, como tentar lidar com o exercício quando as coisas não estão no ideal, né? Eu acho que essa é a diferença de uma resolução que pode ser construtiva para vocês para um gabarito, né? O gabarito simplesmente mostra uma forma ou duas de resposta, mas você não consegue apreciar como é o desenvolvimento do raciocínio ao resolver a questão. Nem sempre é linear, né? Vamos para o próximo.